Graça e paz, irmãos, é um privilégio estarmos reunidos aqui em nome do Senhor para prestarmos culto a Ele. Quero saudar você também que nos acompanha pela internet, que a bênção do Senhor recaia abundantemente sobre você que está nos acompanhando ou que virá assistir depois pelo YouTube. Você que está nos acompanhando, por favor, entra aí no canal do YouTube da igreja e se inscreva, acompanhe as atividades da igreja. Também, se desejar, entre no meu canal, Rev Wagner Queiroz, Vida Abundante, e siga, divulgue, ajude a compartilhar assim o nosso ministério. A nossa meditação hoje, nesse culto matutino, se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 18, verso 1 a 11. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Vamos ainda ter uma palavra de oração? Obrigado, Jesus, por esta manhã. As tuas misericórdias se renovou sobre cada um de nós. Permita, Senhor, que possa a nossa mente, nosso coração, reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos vem de Ti. É o Senhor que conduz e opera todas as coisas. Agora, Senhor, que acabamos de ler a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa nos trazer a memória, possa nos ensinar, possa, Senhor, que essa palavra explicitada possa amalgamar, grudar em nós, de forma que a gente venha a agir e andar por ela, Senhor. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Nós estamos vivendo uma época, cada dia mais, sobre presenciando as inovações, não é? A gente tem percebido, estamos na era aí da inteligência digital, né? Hoje você quer falar com algum departamento público ou alguma empresa, você é atendido por uma coisa lá, uma inteligência artificial, que tem até nome, muitas vezes tem até aparência, né? Mas é difícil, né? Porque elas respondem o que a gente não está perguntando. É uma adaptação grande que a gente tem com tecnologia, mas é o mundo e a coisa caminha por aí, né? São ferramentas novas, são habilidades novas que nós precisamos desenvolver. Por exemplo, eu gosto muito da parte gráfica, não sei quem conhecia isso sobre mim, e eu acompanho a impressão desde a época tipográfica, que se colocava cada tipo, cada letra, e fazia ali o texto, e dali se imprimia, né? Era mais rudimentar. Na época, isso era grande tecnologia, e precisava de habilidade para você ver o cara pegando as letras e compondo as palavras. Eles faziam isso com uma precisão
e rapidez que eu ficava assim, admirado. E muitas vezes fazendo isso de cabeça para baixo. Ao contrário, é habilidade, treinamento, né? Toda nova tecnologia precisa passar por uma assimilação, por um treinamento, não é? Eu acompanhei esse mundo gráfico, né? Trabalhei com editoração, né? Cada dia que você lê, no período que eu estive no seminário, eu ajudei a compô-lo. Muitas daquelas edições passaram por minha mão, era o meu trabalho das 17 às 23, todo dia, de segunda a sexta-feira. Então, hoje, por exemplo, eu acompanho alguns empreendimentos imobiliários, a gente vê as maquetes, é algo lindo, né? Você vê as mini árvores, você tem noção tridimensional de como vai ser aquela construção, como vai ficar, não é? Num espaço menor, óbvio, você tem noção de como é que vai ser aquele empreendimento. Isso é muito bom para você visualizar o que vai ser. Você olha uma planta em 3D, você vê um quarto com os móveis, a cama, tem toda a sugestão de como o que você pode colocar num ambiente, até mesmo um ambiente pequeno, não é? Então, tudo isso é inovação, tudo isso são tecnologias novas que a gente vai percebendo que no passado a gente não tinha, e o que nos espera no futuro, né? Eu queria meditar nesta manhã, não noite, né? Sobre ferramentas e habilidades, o que usar. Obviamente que isso é aplicado à nossa vida, aplicado à palavra, né? Ferramentas e habilidades. O que usar, ou como usar, ou quais usar, ou quando usar. Vamos abordar isso. A gente vê aqui nesse contexto o momento crucial, ou o momento que se chegou de Jesus ser preso, de começar o seu processo crúcio, né? Crucis, melhor dizendo, caminhando para o Gólgota, caminhando para a sua morte. E a gente viu aqui os soldados vindo, acompanhado aí de Judas, o traidor, para identificar Jesus. E nesse momento difícil, crucial, a gente vê um personagem, um dos apóstolos, chamado Pedro, tentando defender Jesus. Então, esse momento aqui, são dois momentos a mensagem só, eu chamei estou no lugar errado, de ferramentas usuais, ou naturais, ou costumeiras, ou naturais mesmo, que as ferramentas que a gente tem. Isso acontece muito conosco. Pedro era um pescador, e por ser pescador, segundo uma mensagem que eu ouvi nessa linha, os pescadores tinham direito de andar com aquilo que o texto chama de espada, que era tipo um facão. Todo pescador tinha, mesmo no Império Romano, condição, autoridade para andar armado com aquela arma. Embora Pedro não fosse mais um pescador de peixe, estava sendo agora, atendendo ao chamado de Jesus, sendo um pescador de homens, ele ainda portava esta arma. A gente não sabe, o texto não revela que isso é um detalhe, se ele sempre andava com essa arma como costume de pescador, ou se foi só nesse momento que ele também portou essa arma. Mas, quer queira, quer não, o texto diz que ele se fez uso desta arma e com ela cortou a orelha de Malco. Eu fico imaginando a vida de Malco, né? Que experiência, né? De ter a orelha cortada, mas depois ter a orelha recolocada por Jesus. Eu creio que esse camarada teve as marcas de Jesus no seu corpo, né? Ele foi lembrar disso, como que alguém perde uma orelha e tem a recomposição dessa orelha no mesmo lugar, né? Eu fico imaginando o Malco mexendo na sua orelha, está aqui, está tudo certo, talvez o sangue escorrido ali, mas a orelha no lugar colocada por Jesus. Mas o detalhe não é esse. O detalhe aqui é a gente discutir qual é o uso que a gente faz das nossas ferramentas e habilidades. Quer dizer, nós temos todo o nosso jeitão, não é? Todo o nosso jeito de ser. Por exemplo, vocês não sabem, mas eu fui sapateiro, porque meu pai era um sapateiro. Então nós moramos lá em Barretos, eu aprendi a fazer sapatos, costurar aquelas botas, fazer aquelas botas de peão,
aquelas botas bonitas, né? Alguém me falou hoje, mas custa caro. Eu falei, mas naquela época não tinha esse glamour que tem hoje daquelas botas. Eu aprendi desde garoto na sapataria do meu pai, mexer com os martelos, com os pés de ferro. Inclusive, eu tenho um martelo que meu pai faleceu, guardei para mim, e na mudança agora eu achei os pés de ferros, entendeu, que tinha com ele lá, estão comigo. Então, as habilidades a gente vai desenvolvendo no curso da vida, na nossa naturalidade. Talvez por acompanhar o ofício da família, estar junto com os pais, ou porque gostar de alguma coisa e aprender alguma coisa. Eu lembro que com 14 anos eu queria desenvolver uma metodologia junto com meu pai na sapataria, que ficasse uma loja e tal, e ele ele era uma pessoa mais fechada, já bem satisfeita com o formato que estava, e ele não me apoiou nessa. Em síntese, foi bom, porque eu fui para o Senac, fiz um monte de curso e fiz contabilidade, e minha vida teve uma guinada para um outro lado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você tem habilidades. Se você tem um parente pintor, encanador, se é um ofício, uma profissão, pedreiro, encanador, você vai aprender e você vai desenvolvendo essas habilidades. Mesma coisa, se a gente cresce numa casa onde tem muitos xingamentos, a criança aprende a xingar, não é verdade? Toda vez que você machuca, se a pessoa xinga, se você vê seu pai, sua mãe, seus parentes xingando, você acaba xingando também. Meu pai português, ele xingava bastante, mas eu não gostava disso. Então, não é porque eu sou melhor que ele, mas eu não xingava, eu me cuidava para não aprender isto. Mas tudo que a gente faz, por exemplo, a gente sabe que no ditado popular, bateu, levou. E muitas vezes a gente devolve a batida com uma força maior, para que o cara não se atrever a fazer de novo, não é? Não mexa comigo, não é? Porque se mexer comigo, vem quente que eu estou fervendo. Já dizia uma música antiga para os jovens de mais de 50 anos, né? Deve lembrar desta música. Então, normalmente, a gente defende revida mais forte para que a pessoa não nos agrida de novo. Isso é, muitas vezes, uma metodologia, um jeito de ser, um know-how existencial que a gente desenvolve, e a gente acaba sendo assim. Mesmo que a gente passe por um processo de conversão, como Pedro passou. Ele foi chamado por Jesus para ser discípulo e um apóstolo, foi escolhido entre os discípulos para ser um apóstolo, mas quando a coisa fica difícil, normalmente a gente revela em que estágio a gente está da santificação, ou como que a gente reage, o que está em nós, no nosso default aqui, no nosso automático. Quando você é surpreendido por uma ação ou numa emergência, você revela o que está funcionando em você. Muitas vezes a gente dá uma mascarada no nosso jeito de ser. As pessoas olham a gente e falam, nossa, que rapaz doce, que pessoa calma. Aí alguém diz assim, é porque você não convive com ele. Não é verdade? Porque a gente acaba tendo dois jeitos de ser. Para ser aceito, a gente veste uma máscara, a gente age de um jeito, é cortês, é gentil, mas muitas vezes quando a gente está na nossa intimidade com aqueles que nos conhecem, a gente é do jeitão que a gente é, não é? E com respeito à santidade, ao crescimento, esse processo de santificação, também é assim. Por isso que o Senhor diz que a gente precisa orar e vigiar. Por isso que Ele recomenda também que a gente precisa orar sem cessar, orar por todas as coisas, lembrar logo cedo pela manhã que Deus que dirige a nossa vida. Isso é muito bom. Se você tem acompanhado o meu podcast, por que eu falo disso? Porque todo dia eu escrevo, né? E eu tenho usado as mensagens até nessa mesma linha. Eu termino o podcast sempre dizendo que, mesmo que a gente não entenda as ações de Deus, todas elas são perfeitas e abençoadoras. O que eu quero transmitir com isso? Que esta seja uma verdade para você, mesmo que você não esteja entendendo o seu dia a dia, o porquê que está acontecendo alguma coisa, você está andando debaixo da permissão de Deus. Obviamente que também somos responsáveis
e colhemos as consequências dos nossos atos, certo? Tudo que você vai deixando debaixo do tapete, um dia esse tapete vai te derrubar e você vai ter que ver como é que está isso, não é verdade? Se você colocou debaixo do tapete problemas financeiros, ele vai ter juros, correções, vai ter multas, implicações. Se você deixou ali mágoas, rusgas, ações que você devia perdoar ou ser perdoado, aquilo vai ficando mais azedo, você acaba tendo que cortar caminhos, não poder estar em um ambiente que aquela pessoa que você não perdoou, que te agrediu, você não gosta de estar junto. E pelo contrário, a gente devia promover a paz. A Bíblia diz que o que dependesse de nós, a gente deveria viver em paz com todo mundo. Enfim, por que então eu termino sempre com essa oração? Para ficar aqui introjetado em nossa mente, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele cuida de nós. E para que a gente atente que nós nos revelamos, nós somos autênticos normalmente quando a gente está sob pressão. O apóstolo Pedro aqui, quando viu Jesus sendo preso, o texto de Mateus, ele vai dizer para Jesus, quando estava caminhando já rumo ao Gólgota, antes desse momento, Pedro quer agir de alguma forma, dizer, não, Senhor, você não vai morrer não. E a palavra de Jesus para Pedro é ríspida, ela é brusca. Ele diz, arreda Satanás. Porque Pedro estava se portando, em última análise, como Satanás, tentando desviar de Jesus do seu propósito salvífico de morrer por nós na cruz do Calvário, percebe? E na sequência desse texto de Mateus, ele vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Veja, Jesus está mostrando aí uma nova tecnologia, uma inovação num procedimento, percebe? Mas vamos falar desse primeiro momento, primeiro. Nesse primeiro momento, a gente, como eu falei, quando a gente está sob pressão, coagido, acuado, com medo, foi surpreendido numa emergência, a gente age e reage pelo nosso default, pelo nosso jeito natural. E é aí que mostra o grau de santificação que a gente está tendo. A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor e a dura suscita a ira. Quando alguém é grosseiro com você, dá um tranco assim, e o default quer agir, mas graças a Deus eu já consigo segurar em muitas vezes. E eu quero que isso cresça cada vez mais. Dá vontade de dizer, sou mal educado. Não é? Mas aí eu tenho que lembrar que a palavra branda acalma o furor. Se eu conseguir nesse momento, se você conseguir nesse momento lembrar que essa pessoa pode ter acordado mal, pode ter dormido mal, possa estar com dor, e possa ser um não agraciado pela salvação em Cristo Jesus como você é. Olha aí. Só que é automático, né? Você recebe uma agressão e vem uma resposta. Qual resposta vem? De onde, quem acessa a sua resposta? Ou aonde essa resposta que você dará em termos de reação vai acessar o seu processo antigo ou o seu processo em transformação? A ideia é que a gente possa reagir, que as nossas ações sejam feitas dentro desse novo processo de transformação. Não é perfeito, né? Porque a santificação plena acontecerá, se dará com um novo corpo. Quando a gente ter um corpo, se já estiver morto, ressuscitado, como semelhante ao corpo de Jesus, se estivermos vivos, ter o corpo transformado. Então, as nossas ações deveriam refletir isso, ou caminhando para isso. Ou se você respondeu rispidamente, porque a pessoa te respondeu rispidamente, num segundo momento você vai ser lembrado pelo Espírito Santo. Não é assim, você diz, olha, me perdoe, eu não queria responder assim, eu não deveria responder assim. Percebe?
Quer dizer, se não deu para de primeira resolver, no segundo momento você ainda pode consertar. A pessoa te tratou com rispidez, você não conseguiu e diz: poxa, você está grosseiro. Mas se o Espírito Santo vai te trazer memória já, se você está treinando e caminhando para a santificação, você vai lembrar disso. Não era assim que eu teria que responder. Ô meu querido, me perdoe. Embora você agiu, não sei por que assim, mas eu não deveria ter reagido assim. Eu conheço Jesus, o meu Salvador. Eu fui alcançado pela graça salvadora de Cristo. Percebe? Você reverte esse momento para falar de Jesus para uma pessoa que te agrediu. E ela vai te ouvir. Porque ela te agrediu, você revidou e depois consertou. E por ter consertado, você chamou a atenção dela. E por ter chamado a atenção dela, você vai trazer uma novidade para a vida dela. Percebe? Esse é o processo de uma vida em transformação, em crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, nesse momento, ele deixou o seu ímpeto sair, né? Não estou tirando pedra no Pedro, que a gente também age semelhante a Pedro, muitas vezes, né? Porque a gente não anda com facão, né? Mas a língua, muitas vezes, é uma espada afiada que, se alguém mexer com a gente, leva uma lapada que se a gente não... É porque alguém brinca, né, dizendo que Pedro era ruim de mira, porque ele deve ter mirado na cabeça, mas passou na orelha, né? Mas muitas vezes a gente mira na cabeça do indivíduo que nos agride. Então Pedro, veja, o que ele faz? Ele viu que o seu Senhor estava sendo ameaçado. Embora o Senhor já tinha falado com ele, e dizendo: arreda Satanás, não que ele era o Satanás, mas que as suas ações eram parecidas com as do diabo, que o diabo queria atrapalhar Jesus para que não morresse na cruz, porque uma vez que ele morreu na cruz, o destino do Satanás, do Lúcifer, já está demarcado, já estava desde o Éden, que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, mas na cruz do Calvário foi consumado. E por isso nós temos a salvação em Cristo Jesus. Ele pagou, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele morreu em nosso lugar, nos dando vida. Então, Pedro dizendo: não, Senhor, não faz isso não, quer dizer, fica por aí, não é isso. Quer dizer, Pedro não havia entendido e nesse momento também não entendeu. Ou, em última análise, ou na melhor das possibilidades, preponderou sobre a vida dele o seu jeito, as suas habilidades, as suas ferramentas antigas. E foi lá e cortou a orelha do Malco. Mas Jesus vai lá e põe no lugar. Percebe? Então a gente aprende aqui com Pedro e com Jesus que os propósitos caminham e Jesus veio para nos salvar. Conforme a gente aprende em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor veio nos dar, nos habilitar a vida eterna nele, na cruz do Calvário. Então nada podia tirar isso do caminho, oferecer do caminho, separar, né, obstruir esse caminho. Muitas vezes nós estamos numa caminhada de vida, olhando para o alvo. Se nós estamos seguindo a Cristo, estamos caminhando. Ou muitas vezes a gente está vivenciando consequências de nossos erros por ação, omissão, não é? Por palavras, não é? A gente está passando por isso. Então a gente precisa compreender que as nossas ações, elas acontecem, as nossas reações, por dois caminhos: ou pelas velhas ferramentas e habilidades, ou já pela ação do Espírito Santo que age em nós. Pedro, nesse instante, o seu ímpeto revelou que ele pensou que podia defender Jesus. E ele não fez muito cálculos não, né? Porque quem eram eles para enfrentar a turma que veio buscar Jesus, né? E o Senhor Jesus poderia, outro texto diz, mandar, pedir ao Senhor, e mandaria legiões de anjos para defendê-lo, socorrê-lo, mas não era esse o propósito. Então, muitas vezes, nós precisamos passar por circunstâncias também difíceis,
que está nesse processo de conserto, de aprendizado que a gente fez, não é? E Deus, até no nosso aprendizado, vamos usar esse exemplo, você está colhendo o resultado é uma consequência de um resultado errado. Mas Deus, nesse processo, está te abençoando nesta condução, mostrando um caminho e você aprendendo com essa caminhada, que esse caminho não é o melhor. Que de fato a palavra branda é melhor do que a palavra dura que vai suscitar ira. Percebe? Mas isso é um processo. Assim como eu falei no início de tecnologia, a gente precisa acostumar às novas tecnologias, né? A gente vê as crianças hoje, parece que elas já nasceram com DNA, com chip dentro, né? Ela já põe o dedinho no celular, já vai mexendo, né? Já aprende, porque desde criança o pai e a mãe já põe, não estou atirando pedra nos pais e mãe também não, mas deixa o celular para entreter as crianças, não é? É normal você ver no restaurante, taca ali um tablet para o menino lá mexer, enquanto os pais estão comendo o almoço. Fica aí mexendo nesse negócio aí, eles sabem mexer, não é verdade? Para eles esse processo touch é tranquilo. Nós não somos a geração do computador touch, não é? Não era nem do mouse. Quando chegou o mouse, oh, que benção, a gente era a geração do teclado, tudo era comando. Até eu uso Alt, alguma coisa, eu ainda sei usar os comandos anteriores da tabela ASCII, não é? Então, porque a gente é de geração antiga, mas a nova tecnologia toda é touch, não é? Esses tempos uma pessoa viu uma máquina de escrever, um garoto, e ficou impressionado, dizendo, puxa, esse computador já tem impressora embutido. Olha que legal a visão dele. Então, que você já vai escrevendo, né, e já vai imprimindo. Ele achou muito mais tecnológico do que você escrever num texto e depois ter que imprimir, né? Mas é que ele não pegou aquelas fitinhas, nem o lápis borracha. Ele não foi da geração do lápis borracha, depois daquela fitinha. Agora tem uns negócios mais sofisticados, né? Quando saiu a IBM já com corretor, oh, coisa boa, né? Para quem escrevia na máquina. Então, veja, são tecnologias que a gente se adapta, se aprende. A minha pergunta dentro do texto, por que a gente tem muita resistência de adaptar-se a essa tecnologia, vamos chamar assim, desta inovação, vamos chamar de inovação, esse novo jeito de viver que o Senhor Jesus ensinou? O Senhor vai dizer, olha, se alguém te pede lá, estava dizendo para os judeus, né, que na lei romana lá, o romano podia falar para qualquer judeu carregar a carga dele por 1 milha, não é? Cata para mim aí, quer dizer, tinha o carregador grátis, não é? E aí, quando reclamam para Jesus, diz, olha, se ele te pede para você carregar 1 milha, leve 2. Inovação. Percebe? Se alguém te pede a capa, dê também a túnica. Se alguém te bate de um lado, vire o outro. É para amar não os amigos, mas os inimigos. Inovações. E por que a gente tem dificuldade de colocar em prática essas inovações, esses ensinamentos, se eles são cruciais e vitais para a nossa vida, e a gente não tem dificuldade de usar, ou a gente tem mais habilidade, ou mais a facilidade de se adaptar a uma tecnologia como o smartphone. Eu lembro que você tinha aquele celular antigamente que era caro, que você andava assim, né? A gente chamava de tijolão. Depois, né? No início a gente achava aquilo o máximo, né? Um bicho imenso, né? Que você tinha quase um coldre para colocar aquele celular. Era caro para chuchu, não é? Era só para falar oi, não é? Quando surgiu os celulares menores que era só para falar, a gente achou muito bom aquele de flipzinho assim, né? Era muito. Hoje um celular é um computador, não é? Meu celular, ele tem mais habilidade e potencialidade que meus primeiros computadores tinham. E eles eram enormes, percebe? Mas a gente se adapta. Quem não gosta de falar assim com o outro e ver a carinha assim, como a gente... Acho que ficou mudo aqui. Como a gente antigamente via nos filmes de futuristas, né? As pessoas
conversando numa telinha, né? Eu era garoto, eu gostava de ver o Jetson, né? Eu falava, mas quando será que a gente vai estar conversando assim na telinha, vendo o outro? Isso é da época do Marinho, tá? Não é da minha não, viu? Quando o Jetson... Mas eu olhava aquilo e falava, que interessante. O Flash Gordon, era antes do Jornada nas Estrelas, eles tinham um negocinho assim, que chamava intercomunicador. É o nosso celular hoje. Eu falei assim, mas quando que será que a gente vai falar, né? Eu já ficava abismado de ver o cara botar aquele fio trançadinho antigamente, o telefone na sua casa, o telefone fixo, era um fio trançadinho, punha ali com aqueles chamado, como é que chama? Miguelão, batia lá na parede, prendia aquele fio ali, e o telefone era interessante, você discava aqui, quando era interurbano, então, cansava o dedo, você errava, começava tudo de novo, não é? Depois surgiu o teclado, o telefone de teclado era muito bacana, mas um teclado analógico ainda, não é? Ele só fazia a comutação do teclado para discagem, aí veio os telefones CPAs, eu gosto de tecnologia. Aí você já podia, eu trabalhava com Disque-Paz, né? Eu fui das pessoas que mais ajudei a instalar Disque-Paz pelas igrejas que eu passei. E a gente, numa igreja, colocou todo o processo, igual tinha na Luz para o Caminho. Você ligava e ouvia uma mensagem no computador, mas antes era uma disqueteira, não sei quem conheceu, era tipo uma secretária eletrônica grande, tinha uma fitona com 3 pistas, isso em 88, quando eu estava no seminário. Depois veio o computadorzinho, você já ligava o computador, atendia e já ia mudando as mensagens pelo dia. Mas no segundo momento dessa tecnologia, você, no final da mensagem, quando a igreja tinha esse outro recurso, você tinha lá, se você quiser falar com alguém, você ligue no telefone e tal. Você ligava, alguém atendia, Disque-Paz, bom dia, boa tarde, mas você já falava com alguém. E um terceiro processo, se ele precisasse de mais apoio, você agendava agora um atendimento pessoal. Então, numa igreja, eu cheguei a montar esses 3 processos. Mas, para esse atendimento, vamos supor que você tinha atendimento 24 horas, a pessoa não precisar ir lá na igreja atender o telefone, porque senão, seu turno é da meia-noite às 4 da manhã, da meia-noite às 6, você tinha que deslocar até a igreja para atender o telefone. Aí, quando surgiu o tronco CPA, você já podia digitar para onde você transferia a linha. Então, se você era o atendente da meia-noite às 6, você podia ficar na sua casa, porque ligava lá no Disque-Paz, e o Disque-Paz ligava para você na sua casa. Isso foi, para mim, uau, não precisamos mais ir de madrugada, ficar lá na igreja, no aconselhamento. Tecnologia. A gente se adapta às tecnologias, a gente tira proveito da tecnologia. Qual a dificuldade que temos de ser obediente ao Senhor para que a gente possa vivenciar e usufruir essas inovações que o Senhor Jesus nos ensinou? Veja como a gente é reticente, veja como a gente tem dificuldade de agir pela palavra, mesmo tendo o Espírito Santo em nós. E, normalmente, a gente reage e age conforme a nossa natureza antiga, natural, bateu, levou. E vou bater mais forte para você não ficar com essa... não fazer de novo, não é? Então, meus irmãos, um segundo momento aqui é a gente responder e agir segundo a palavra de Deus, nesta metodologia, segundo esse ensino de Jesus, segundo as suas inovações. Nós devemos ser, de fato, uma pessoa em transformação, uma vida transformada, transformando. Fomos transformados já. Quando a gente se converte, houve uma transformação. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora, o processo de santificação é um processo de transformação contínua. Se não houve transformação em você ainda, você não se converteu. Então você tem que se converter. Mas uma vez que se converteu, você agora é de Cristo. E você tem o Espírito Santo em você. Se o Espírito Santo está em você, ele vai te incomodar para que você comece a reagir e crescer e agir segundo o modelo que Jesus instaurou, segundo as suas inovações. Então Jesus vai dizer:
lá em Mateus 16, de 24 a 27. Vai dizer assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Galardões. Percebe? Então, se você já foi transformado, e eu quero crer que todos aqui já foi transformados, se porventura alguém tiver dúvida, fale conosco depois, que a gente tem o maior prazer em ajudar você a não ficar com dúvida. Você precisa ter sido alcançado por Jesus, obviamente. Agora, a gente também pode ajudar você nesse processo de santificação. Quais são os seus problemas? É a ira? É perdão? É a maledicência? É a mentira? É a lascívia? Que tipo de problema você tem? Você pode compartilhar, e para que você possa ser ajudado. É importante que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros, conforme o texto de Tiago, para a gente ser perdoado, para que haja crescimento. Eu não vou contar para o outro o meu problema, mas ele também é pecador, é que a gente faz fofoca. Não é? A gente, ao invés de se enxergar, fica olhando para o outro, não é? Por isso que o texto já diz: por que você não tira a trave do seu olho, fica olhando o cisco do olho do outro, não é? E quando a igreja não coloca esse ensinamento em prática também, todos nós ficamos com os nossos furúnculos, com as nossas dores, porque a gente precisa um do outro para que isso aconteça. A própria oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou, diz que a gente tem que perdoar os pecados dos outros para a gente ser perdoados. Não é isso? Então percebe, esse processo precisa ser dinâmico. Nós precisamos seguir aqui o que o Senhor Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quer perder a sua vida vai achá-la. Ou seja, você destituir desse jeito original, anterior, que estava sobre você, que era o domínio do pecado, para viver esse novo jeito de ser, esta inovação prescrita e ensinada por Jesus. Esse é um processo que vai te dar paz, que vai te dar tranquilidade. Eu não sei você, mas quando você revida o outro que te tratou mal, o resultado para você não é legal, é? Você fica, puxa, não fiz certo. Mas muitas vezes não tem coragem de ir lá e consertar. Era a hora. Ninguém está cobrando de nós a perfeição. O que o Senhor nos estimula é um processo de crescimento, é o processo de santificação. Então, se você revidou, diz: me perdoe, eu não devia agir assim, eu não aprendi assim, o meu Senhor Jesus me ensinou que eu tenho que fazer diferente, e Ele me alcançou, Ele me salvou. Aí você começa a falar de você, começa a evangelizar, e que beleza, de um problema você criou uma oportunidade. Mas a gente acaba batendo a porta na cara da pessoa, sendo mais agressivo, e a gente não fala nada de Jesus, pelo contrário, percebe? Colossenses, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que aproveitar as oportunidades, e a gente é muito desatento com as oportunidades. Os problemas, eles nos absorvem. A gente dorme muitas vezes pensando nos problemas e acorda pensando nos problemas. E uma dica muito importante é: antes desse problema que está atormentando a sua vida, você não tinha outro? Já não teve outro? E ele não passou? Esse vai passar também. Óbvio que muitos dos problemas a gente tem que interagir, não é? Tem que organizar, negociar, conversar, acertar, reconhecer erro, tomar uma nova medida, mas ele vai passar também.
O que a gente precisaria fazer e encher o nosso coração é nos debruçar quanto a essa palavra. Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria para que a gente possa vivenciar essa palavra, para que essa palavra possa ser real em minha vida, para que eu possa usar as ferramentas e habilidades do Espírito Santo de Deus, para que o fruto do Espírito Santo de Deus permeie a minha vida, para que eu possa ser pacificador, para que eu possa ser longânimo. Não é? Não falta tanta gente pacificadora? Duas pessoas se desentendem, o cara fala, não, ele tem razão. Não, gente, vamos procurar um meio termo, vamos conversar. Sempre o diálogo é uma boa oportunidade, não é? E muitas vezes boas amizades surgem depois de um momento assim, porque a gente nem sempre é o que a gente parece, a gente pode ser pior ou melhor. Deixa o seu melhor transparecer depois de um momento caótico, como esse que eu te falei. Alguém te tratou mal, você respondeu de igual ou mais força à pessoa, mas percebeu que agiu errado, não era assim que você devia agir, não era assim que o Senhor Jesus está te ensinando. Peça perdão, olha, eu errei, eu não devia ter sido abrupto com você, porque o meu Senhor me ensinou a fazer o contrário, só que eu sou um aprendiz. Olha, eu ando voltando para a primeira série muitas vezes, mas eu quero hoje corrigir, me perdoe, viu? Eu não devia ter sido assim. Eu sei que o Senhor Jesus me salvou, e Ele mudou minha vida, eu estou nesse processo de mudança, e Ele pode mudar a sua vida também. Começou uma evangelização, percebe? Olha que bênção, um testemunho de alguém, diz assim, eu tratei mal uma pessoa, e ela pegou, me revidou, mas depois pediu perdão e falou de Jesus, e eu, naquele dia, recebi a Cristo. Como Deus transforma as coisas, não é? Então, com certeza, Deus quer nos transformar. Ele quer que a gente aprenda com Ele esse novo estilo de vida. Ele quer que as nossas ferramentas e habilidades sejam as do reino. Ele quer que a nossa vida transpareça o caráter do Senhor em nós, para que a gente possa falar dele com as nossas atitudes, mesmo quando a gente age errado, reconhecer e fazer de novo, fazer certo. Com isso a gente vai estar testificando, porque não existe aí, a não ser as pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus, a lei do mundo é bateu, levou. Então a pessoa não vai assustar quando você tratá-la do jeito que ela tratou você, mas quando você reconhece que você errou por tratá-la igual a ela te tratou, isso vai ser diferente. E se você dizer a causa por que você está consertando, isso vai ser excepcional. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, na nossa caminhada de fé. Não é fácil, a gente vive num mundo tenebroso, num mundo difícil, onde o mal está ao nosso derredor, onde as armadilhas estão armadas, mas o nosso Deus é maior que tudo isso, e o Espírito Santo habita em nós, e o Senhor há de nos instruir a responder, a reagir e agir segundo a sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar sempre, ricamente. Amém? Amém.